Oi pessoal, bem-vindos a mais uma edição do SQ Lê os Seus Comentários. E hoje a gente tá aqui para ler os comentários que vocês deixaram no nosso vídeo da review do episódio 3 da 8ª temporada de Game of Thrones, The Long Night, e na review da preview do episódio 4 de Game of Thrones, ainda sem nome. Meu pobre cachorrinho ainda sem nome, e o Misael nunca coloca esse clipe, apesar de eu ter dito ainda seu nome várias vezes. Meu pobre cachorrinho ainda sem nome. E esse episódio eu acho que foi uma exceção dentre os outros, porque as pessoas mais odiaram o episódio do que a nossa review, o que é uma raridade. Não, eu acho que foi diferente porque a gente conseguiu não agradar ninguém na nossa review. É verdade. As pessoas que não gostaram do episódio acharam que a gente pegou leve demais com ele. E as pessoas que gostaram do episódio acharam que a gente só falou mal dele. Então, a gente nunca ganha. Não, a gente Nessa Guerra dos Tronos, a gente nunca ganha. Como diz meu amigo Cassiano, é um eterno 0x0. É um eterno 0x0, exatamente. Mas, enfim, foi um episódio que teve bastante comentários fora, não foi só uma coisa da comunidade Game of Thrones, mesmo os casuais que assistem se irritaram muito com a série por conta da escuridão. Então... Problemas técnicos. Exatamente. E, obviamente, claro, por causa da HBO Go, que nós comentamos, que teve bastante problemas na transmissão. E esse episódio acabou sendo o segundo pior ranqueado nas críticas da história de Game of Thrones, perdendo só pro casamento do Ramsay com a Sansa, né? Que eu acho estranho, porque o 6º episódio da 7ª temporada era o pior episódio pra mim até hoje de Game of Thrones. Também, bem ruim. E eu não acho que esse foi pior que o episódio do plano. Eu também acho que não foi pior, mas ele ranqueou muito mal por conta dessa fotografia. E eu vi foi um pouco arrogante da parte do diretor de fotografia, que disse que o problema não era a fotografia que ele fez, porque a fotografia dele estava ótima, o problema eram as TVs das pessoas que elas não sabiam arrumar. Só que assim, não é só isso. Os especialistas disseram que o grande problema foi o método de compressão usado pela HBO e a forma como ela transmitiu para as outras, que fez uma compressão ruim. O episódio veio pixelizado pela HBO Go, para quem usou serviço de streaming, veio ruim para quem tinha serviço de TV, porque daí as retransmissoras retransmitiram mal. E aí o cara tem que levar isso em consideração, porque não é, por exemplo, como um filme que é feito por um cinema, onde vai ser projetado da maneira que o diretor de fotografia pretende que aquele filme seja exibido. Não, isso aqui vai pra tela de celular, cara. Tu tem que estar preparado pra atender todo mundo, todo o povo que vai assistir esse filme. E ele, que foi meio arrogante nesse ponto, disse, não foi culpa minha e tal, eu fiz do jeito certo. Então, o certo seria, tu tá numa sala toda escura, com uma TV de alta qualidade e com... enfim, todo esse setup preparado pra assistir o episódio. Que não é a realidade do brasileiro, principalmente. Não é a realidade de 80% da população mundial. Ele fez isso pra 20% da população mundial. Então, querendo ou não, é um problema da produção, sim. É uma responsabilidade da produção, assim como é uma responsabilidade da HBO. Ele não pode ficar culpando o espectador por ter tido uma experiência merda por conta dos erros de produção. Os erros não, das escolhas da produção. Das escolhas da produção, exatamente. Foi uma escolha, não foi necessariamente um erro dele, foi uma escolha pessoal dele, e ele não mediu a consequência que isso podia ter pra todo mundo. E eles deixaram bem claro assim, ó, não é só isso, não é só o problema, ele fez, ficou bonito pra ele, beleza. O problema é que as cenas onde são muito fechados os enquadramentos, principalmente na Batalha de Dragão, tu não consegue saber o que tá acontecendo por conta daquela iluminação estranha. E é muito frustrante isso. Então, se tu não tem esse setup todo que ele falou, não tem o que tu fazer, tu vai ter que assistir. Claro que depois que as pessoas reassistiram o episódio com melhor qualidade, porque não tinha tanto peso de gente assistindo ao mesmo tempo, melhorou um pouco. Então tu vê que o problema não era realmente os espectadores, e sim a distribuição desse produto também. Então fica aí essa questão toda. A HBO foi completamente massacrada aqui no Brasil, no Reclame Aqui também, por conta das quedas da HBO Go, com toda razão. A gente não falou disso na nossa review, não. Mas a gente ficou 15 minutos esperando a HBO Go reiniciar pra poder assistir o episódio. Deu 11 minutos de episódio, a HBO Go caiu e a gente ficou 15 minutos, porque eu olhei no relógio, esperando o HBO Go voltar, porque a gente não conseguia nem se logar. Tava horrível. E o HBO custa mais caro que a assinatura da Netflix. Sabe? E a Netflix, isso nunca me aconteceu com a Netflix. Nunca, mesmo nos estreias mais pesadas. Mesmo nos dias de estreia. Sabrina é toda semana a série mais assistida da Netflix. A gente assistiu a temporada inteira no fim de semana de estreia e não caiu nenhuma vez. Verdade. Sabe? É bem frustrante tu pagar pra receber uma coisa... aquém do que eu esperava. subqualidade. A gente não diz nem a qualidade
da série em si, porque a gente sabe que a série tem uma... Se tem uma coisa que a série nunca deixou cair a bola, foi na qualidade visual dela. Com certeza. E foi realmente infeliz. Um último shout-out que eu quero fazer também, uma última coisa que eu quero lembrar só, e que eu acabei não colocando. Dar os parabéns pra Louise Bueno, que acertou que a Arya ia matar o Night King. Ele pediu pra gente falar lá no grupo do canal. Participei do nosso grupo no canal no Facebook. Ele na sexta-feira previu a Arya matando o Night King, acertou em cheio. Era uma coisa que a gente achou que seria um pouco forçado demais, mas não foi o que aconteceu. Parabéns, Lulu. Vamos aos comentários. Vamos lá. Roberto Beberrão. Uma ponta de flecha de aço valeriano ou de vidro do dragão resolveria tudo, sem mortes, já que era tão fácil matar o Rei da Noite. Bastava um plano. Eles não aprenderam nada além da muralha. O Jon realmente não sabe de nada e só serve pra entrar em apuros e ser salvo. O Bran foi pra árvore porque viu 14 milhões de possibilidades. Esse meme dos 14 milhões de possibilidades do Bran, do Doutor Estranho. Volta bastante com força aí. Tá sempre... E a questão não é só o Jon. O Sam foi pra Cidadela pra estudar isso também. Sim. E ele não tinha nada a adicionar, a não ser que o Dragonglass matar eles, e isso ele já sabia. Pois é, e teve uma discussão até nos grupos que eu participo de Game of Thrones sobre a questão da estratégia. Eu já bati na tecla da estratégia, muita gente me criticou porque eu tava reclamando que as estratégias de batalha deles eram horríveis e que iam deixar a desejar, mas foi completamente errado toda a forma como eles montaram aquela defesa. Primeiro, eles usaram as catapultas e de repente eles pararam de usar as catapultas porque foda-se. Eles deviam estar tacando fogo naquela merda o tempo inteiro. Os Dothrax não podiam ter sido utilizados só como uma forma de... Sabe, vamos lá e já era. Mas essa é a forma de ataque dos Dothrax. Não, mas eles estão com um capitão ali que sabe que não é assim que funciona. Tu flanqueia, tu faz alguma coisa diferente. As trincheiras deviam estar na frente. Eles pegavam, fechavam, botavam a trincheira na frente dos exércitos, tacavam fogo naquela merda, deixavam os caras cair ali e ficavam de longe matando eles com umas... lanças flecha, grandes. com catapulta. Com lanças, a grande formação que se usava na época dos romanos e tal, que antecede a era medieval, era os caras pegarem e ficarem de longe com seus escudos, uma lança fudidaça de grande. Que é o que os Unsullied fazem, só que eles não tinham nada na frente deles pra proteger eles. Mas a lança deles era desse tamanho assim também, né? Mas mesmo assim. Mesmo assim. Só uma trincheira na frente dos Dothraki, além da trincheira que tá na frente do castelo, aí a trincheira que tá na frente do castelo ser a última. Pois é, a última coisa que eles fizeram. A última coisa, sabe? Mas, tipo... Não, faltou organização, pra mim, não a teve grande comando. coisa que faltava era que eles sabiam que se eles matassem um dos White Walkers, os mortos cairiam. Então por que ele não juntou um grupo dos melhores guerreiros deles? Arqueiros. Os principais. O Legolas, pega um Legolas ali, leva o Jorah, leva o Davos, leva, sabe? Deixa a Arya no castelo, porque ele não acreditou na Arya. Sabe, leva o cão de caça, leva o Tormund e vão procurar os White Walkers. Não só a Daenerys e o Jon, e daí quando tem toda aquela nevasca, eles não conseguem fazer porra nenhuma. Encontra eles e aí faz um plano pra tentar rodear eles por trás e matar os White Walkers tentar ali. Emboscar eles. Exato, embosca. Não fica parado. Não fica parado esperando. E antes porque foi o que eles fizeram. E antes que venha aquela várias questão, mas ele ia saber que ele tava ali. Não, ele não sabia porque ele não sabia que a Arya apareceu lá. A Arya apareceu lá do nada e ninguém sentiu ela. Então não, ele não saberia que eles estavam indo buscar ele. Não saberia. Ele mas saberia que o Night King... sim, que o Night King ia emboscar eles. Não, o Night King não sabia que eles iam ser emboscados, entendeu? Não, acho que também. E o mais importante também, que depois a gente vai falar mais um pouquinho melhor, mas daria um pouquinho de trabalho pros generais White Walkers. Pingada 07. Sinceramente, decepcionante. Um episódio que focou apenas no que seria a maior batalha da história foi extremamente fraco. Como assim numa batalha de tamanha proporção, com 0 baixas no primeiro escalão? Isso é realmente GOT? Ned Stark, Casamento Vermelho e Stannis Baratheon e suas mortes construíram uma série sem pena de seus personagens, abrindo mão deles na hora que quisesse e mais impactasse aqueles que assistissem o show. Nada. É o que a gente já vem falando há episódios, há temporadas, é o que a gente falou no nosso vídeo de por que a gente se decepcionou com a série. As mortes que existem são mortes só pra dizer que tem morte, porque elas não têm nenhum impacto pra nada, pra história, porque nenhum impacto emocional. E os principais, eles não têm coragem de matar pra não enfurecer o fandom.
E daí eles vivem de um jeito que ninguém entende como. Porque eu não entendi como é que a Brienne se safou. Porque em todas as cenas a Brienne tava coberta de mortos-vivos. O Jaime igual. O Podrick a mesma coisa. O Sam tava chorando numa pilha de corpos e ninguém atacou ele. Ele tava deitado chorando numa pilha de corpos. Os figurantes morriam muito rápido. E esses personagens bananas que estavam ali morrendo, não acontecia nada com eles. Eu acho que foi uma coisa completamente nada a ver. E eu falei várias vezes que o problema são os roteiristas e tal. Não, o problema são os produtores, porque tu vê que tem esse descolamento de qualidade no momento que eles abandonam os livros. O George Martin avisou várias vezes, olha, vocês podem fazer material para 13 temporadas se vocês quiserem, tem material suficiente nos livros para vocês contarem essa história direito. Eles disseram, não, a gente quer seguir adiante, a gente não aguenta mais essa série na 4ª temporada, e disseram, nós queremos acabar isso logo, nós vamos contar do nosso jeito. E eles resumiram em 3 temporadas o serviço que eles deveriam fazer em 13. Então, o resultado acaba sendo essa questão. E que muita gente, a gente tá falando isso há 3 temporadas, a gente tá falando isso desde a 5ª temporada, quando a gente fez o 5 coisas que não entendemos na 5ª temporada de Game of Thrones. Desde a 5ª temporada a gente tá martelando, tem uma coisa errada aí, e agora as pessoas estão começando a cair a ficha. Precisou esse episódio chegar pra começar a cair a ficha nas pessoas. Algumas, né? Algumas, não todas, não. Porque as pessoas dizem, fã de Game of Thrones reclama quando morrem os personagens e daí reclama quando não morrem, eles não sabem quem que eles querem. A gente quer mortes que importem. Porque quando a gente reclama que um personagem nosso morreu, é porque a gente tá triste com a morte dele. Sim. Quando a gente reclama que ninguém morreu, é porque a gente tá frustrada que a gente não tem nenhum investimento real nesses personagens, entende? Eu não tinha nenhum investimento na vida do Ed. Entende? Eu não via o Jorah fazendo mais nada nas últimas temporadas. Não tinha. Eu não tinha um investimento nele porque ele quase não aparecia. Porque a gente tava focando em quem? A gente tava focando na Daenerys e do Jon, que nunca iam morrer. Sim. E daí tem os personagens do subplot, que talvez a gente pudesse ter um pouco mais de apego, que é a Brienne, que é o Jaime, que é o Tyrion, é a Sansa, é a Arya. Nada, não tem nenhum perigo de morte pra esses personagens. E é o que a Maria diz também, aquela questão assim de eles têm essa mania de ficar colocando os personagens em situações de perigo desnecessário. Porque daí no momento que tu cria uma cena de perigo desnecessário pra dar um pouco de nervosismo, sabendo, o teu espectador sabendo que a pessoa não vai morrer, ao mesmo tempo tu precisa criar uma cena que exige uma intervenção divina pra que aquela pessoa não morra. E aí tu fica forçando essas situações de salvamento do Jon, que, por exemplo, não fazem sentido nenhum. O Jon é o principal. O Jon é o principal, mas tem vários outros que receberam. A Arya recebeu dessa vez, a Daenerys recebeu dessa vez. Toda vez que tinha alguém cercado de mortos, acontecia alguma coisa pra evitar que a pessoa Mas eu acho que o da Arya teve um setup e um payoff, entende? A gente viu que o cão viu ela entrando lá e o cão foi atrás dela com o Beric Dondarrion. Não, mas eu digo o outro anterior, O Jon preso no meio de todo mundo, e daí a Daenerys chegar do nada, aquilo ali foi muito, muito, muito ex-máquina. Então, assim, não, eles têm que... o ideal seria eles pararem de fazer esse tipo de situação falsa. Coloca alguém então que vai morrer, ou não coloca nesse tipo de situação. Cria um outro tipo de situação que pelo menos seja explicável. E a gente vai falar mais disso em seguida. Tá. Rosa Veras. Só não gostei mesmo de não explicarem mais nada da história do Corvo e do Rei da Noite. E nem vão. Acho que a HBO tá fazendo a nova série por isso. Todo mundo vai ter que assistir. Genial e maligno. A explicação de todo mundo quando a gente falou, queria pelo menos ter um pouco de motivação do personagem do Rei da Noite, saber um pouco mais sobre ele. Mas isso vai ser contado no spin-off. Mas isso vai ser contado no spin-off. Cara, não interessa. A série tem que viver por conta própria, ela tem que subsistir por conta própria, ela não tem que depender de outra série, não tem que depender de spin-off. Star Wars, a trilogia original, sobreviveu sem as prequels. As prequels eram completamente desnecessárias. Se não tivesse elas, a gente não ia sentir falta, porque não adicionaram absolutamente bosta nenhuma ao cânone. E no momento que tu tem esse personagem e tu estipula ele como teu vilão principal, tu tem que dar pelo menos um tipo de motivação. Conta um pouquinho sobre o passado dele. Tu não precisa ficar o episódio inteiro falando dele, mas coloca um pouco de motivação nele, pra gente saber por que ele tá fazendo isso. Mas ele é um vilão mau e ponto, já era, não tem mais o que discutir. Não, eu acho que tem possibilidades. A lenda de Westeros é interessante, sabe? Essa união das Crianças da Floresta com os primeiros homens pra derrotar os Ândalos foi uma coisa que foi feita e é a missão dele, mas dá um pouco, uma pitadinha que seja. Claro, o segundo episódio podia ser todo sobre o Rei da Noite. As séries fazem isso direto, elas reservam um episódio da temporada deles pra falar de uma coisa completamente aleatória, sabe? Sim. Mas que no fim tem a ver com a trama. Tipo, Kiksuya de Westworld. Tipo, o 7º episódio da segunda temporada de Stranger Things, que não foi tão bom assim, mas serviu pra contar mais sobre a história
de outras pessoas na mesma situação que a Eleven. Vamos pegar Breaking Bad ali. Breaking Bad tem um episódio que fala do Sol, e tem episódios que mostram um pouco do passado dele, mostram um pouco dele, ou do próprio Gus, e agora tem Better Call Saul, que é um spin-off que tá contando a história de novo. Não tem problema. Não tem problema. A gente sabia quem era o Sol. E o Sol não era uma pessoa importante, tão importante assim pra trama quanto o Rei da Noite, que é o principal vilão de Winterfell desde o primeiro. De Winterfell. O principal vilão de Game of Thrones desde o primeiro episódio da primeira temporada. Então, construir esse primeiro episódio mostrando os vivos, esse segundo episódio mostrando os mortos, e daí a última cena do segundo episódio ser o Rei da Noite chegando e vendo o Winterfell, seria um bom setup pra batalha. Qualquer e a gente coisa, entenderia mais sobre ele. Qualquer coisinha sobre ele só pra dar um pouquinho mais de tridimensionalidade pra esse personagem. Como é que ele fez o contrato com o Craster se ele não fala? A gente não viu ele falar nenhuma vez. Isso é uma coisa que as pessoas falaram muito. Queria que pelo menos ele falasse alguma coisa, sabe? Nem que fosse cantar Let It Go. Ficamos sem. Mas né? As pessoas acham que ele tá vivo ainda. Mas vamos pro spin-off, porque foda-se, né? Poliana Patrícia. Se matar o Rei da Noite é tão fácil, a história toda fica sem valor. Personagens morreram por nada. Aqueles bebês sacrificados não valeram de nada. Todo o terror criado foi em vão. Se ao longo do episódio ele tivesse sido desgastado, queimado, enfrentado, eu acho que o final seria mais palatável. Agora, para um personagem que passou incólume por temporadas, ser enganado por uma tosqueira daquelas foi de chorar. O cara tava literalmente rodeado por comandantes White Walkers. Sobrou só a Cersei, aquela maligna, pra tentar catar algum saco de clímax. Algum caco de clímax. E outra, 8.000 anos de experiência e ele foi enganado daquela forma, foi ludibriado daquela forma. Mas ele é arrogante. Não, eu não acho que ele é arrogante, eu acho que ele não tem sentimentos, eu acho que ele não tem nada disso. E realmente faltou algo, sabe? Tipo, os caras são inúteis, não teve sequer uma batalha com os generais dele. Os generais dele ficaram parados, eles não fizeram absolutamente nada, não mataram ninguém, não mostrou eles matando ninguém. Não mostrou ele enfrentando ninguém. Mas ele tava com medo do Jon enfrentar ele. O Jon poderia matar ele. Beleza, cara. Faz ele lutar contra outra pessoa, mas dá uma utilidade pra esses personagens. Tu construiu eles durante todo o tempo pra chegar ali e eles não fazerem nada. Só ficou aquele monte de morto correndo de um lado pro outro. Aquele monte de general ficou lá coçando o saco sem fazer nada. Deixou a guria passar no meio deles. Sabe? Ninguém sentiu nada, ninguém fez nada, ninguém se mexeu. Dá um pouco de... Faz valer a tua vitória, sabe? Pode ser aquele final, foda-se então, pode ser aquele final da Arya matando ele, mas dá um pouco mais de peso pra essa luta. Dá um pouco mais de peso pra esses personagens que foram durante tanto tempo temidos. Ele podia ter lutado contra o Theon, né? O Theon não precisava ter corrido em direção a ele com uma lança. Podia ter ali bota ali o Jorah e todos os que eles querem matar, o Barry, que esses porra toda ali, coloca eles pra lutar contra os White Walkers naquele finalzinho. E aí do nada chega a Arya pelas costas e mata ele. Deu, resolvido. Tu ocupa os caras, então fica aquele furo de roteiro da Arya passando no meio deles. Yorhan Rodrigues. Não gostei muito do final, mas a grande dúvida do episódio pra mim é: como o Night King não ficou pelado depois das Dracarys? Porque a HBO não mostrou o picolé do Rei da Noite? Eu também fiquei me perguntando isso. A roupa dele é a prova de fogo agora também, porque... Bom, se parar pra pensar que o cabelo da Daenerys também é a prova de fogo, não faz sentido nenhum. Eu acho que a armadura dele é de metal, por isso. Pode ser, talvez. Aço valeriano. Mas aí é derreter. Ele não podia fazer de aço valeriano. Eu acho que isso aí é machismo. Rei dos Bruxos de Angmar. Meu amigo gelado foi tão fraco quanto eu, e eu que achava que ele iria vingar nosso clube. Morreu igualzinho a mim. Muito bom esse comentário. Hélio Filho. Só uma dúvida, durante todo o episódio o Bran tava largando o quê? Passeando com corvos por Westeros? Boa pergunta! É tudo que eu queria saber. Teve um comentário de alguém que disse assim: durante toda a noite o Bran enfrentou o Rei da Noite, ele estava em uma incrível batalha contra ele e ele levou a melhor no final. Eu disse assim, cara, onde é que tu tirou isso? Foi da tua imaginação, né? Porque os roteiristas em nenhum momento dão a entender isso. Não. Eles mostram aquela cena dele largando nos corvos, que ok, eu pensei, vai acontecer alguma coisa a partir daí. Não, ele não fez absolutamente nada. MacGuffin. A gente falou de setup e payoff, isso é um MacGuffin.
Eles criaram uma coisa que no fim não foi nada. É. Eu achei que ele tava, sei lá, chamando algum outro exército, falando com alguém. Largando no dragão, que a gente porque vai podia fazer descobrir isso. que a Mira tá viva, que ele tava conversando com a Mira esse tempo todo, sabe? Qualquer coisa. Mas não, nada. Não entendi. Não. Espero que explique, mas não, E não acho que vai ser adianta, e explicado. não adianta dizer assim, mas é que vocês não prestaram atenção no detalhe. Não, não tem isso, não tem. Se não foi mostrado pelos roteiristas, não foi dado um take, não foi dado uma fala, não foi feito nada, não tem explicação. É só as pessoas de boa vontade tentando tapar um furo de roteiro que foi fudido. E esse é um furo de roteiro, porque ele não fez... Ou eles cortaram alguma cena importante, que nem cortaram a cena do Tyrion e da Sansa matando gente lá na cripta. Porque teve essa cena e eles cortaram fora. Então, tipo, eles devem ter cortado alguma coisa ali e não fechou. O que eu adorei foi as pessoas que fizeram, estavam rolando um desenho hoje no Facebook que os corvos trouxeram a área voando e largaram ela ali. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado, mas é que os corvos foram, tipo, pra longe, eles não foram... Ele tava ali, eu acho que só pra, tipo, fazer a transição de cena. Ele tava só, eu não quero ficar aqui, eu sei o que vai acontecer mesmo, eu vou fazer outras coisas. Sei lá. Sei lá, também. É uma boa pergunta e é uma coisa que a gente quer saber, mas eu acho que não vai ter resposta. Renan Santos. Estava tudo tão incrível, surreal, daí eles vêm e me colocam a área pra matar o Night King daquela forma. Na boa, estou desolado. Ainda me resta uma pequena esperança disso não ser o fim. Mas acho que é isso. Esse é o desfecho da aguardada Grande Guerra. Uma das coisas que tá acontecendo já desde muitas temporadas é eles transformaram a Arya numa personagem OP. Ela não tem mais regras e leis que se apliquem a ela. E eu vou falar isso aqui porque ontem realmente me voltou essa ideia. Eu tinha esquecido completamente, bloqueado essa cena da minha mente. Tava assistindo um canal chamado Ideas of Ice and Fire. É um canal muito bom que interpreta bastante bits dos livros e tal, coisas dos livros, faz ótimas leituras, releituras e compara também com a série. E uma coisa que a gente falou lá na sexta temporada foi a Arya super motherfucker quando ela tá em Bravos, treinando naquele arco ridículo dela treinando com os Faceless Men. A gente tem pouquíssima noção de quanto tempo se passa, porque a gente pode acompanhar, vamos dizer assim, pelo bebê da Gilly. A gente começa a acompanhar pelo bebê da Gilly quanto tempo se passou, e foram questão de meses, onde ela tem uma montagem de treinamento, e a partir daquela montagem de treinamento que ela tem em um episódio, ela se torna a pessoa mais super poderosa que poderia ter na série. Ela se torna uma super ninja, uma Batman de Westeros praticamente. Ela foi esfaqueada na barriga, durante 5, 6 facadas ela tomou, ela nadou num rio de merda, e ela saiu fazendo parkour de boas e ela sobreviveu àquilo. Qualquer outro personagem de Game of Thrones morreria naquele momento. E quando ela chega em Westeros... O Night King morreu, assim. Mas ele não fez o Night King morreu com uma facada, é verdade. E não foi nem no coração, foi na barriga. Não foi nem no coração, foi na barriga. E aí, claro, teria infecção qualquer pessoa, hoje em dia, se tomasse uma facada daquelas teria morrido. Ela tomou 5 facadas de uma pessoa que era treinada. Se jogou no Arroio Dilúvio aqui de Porto Alegre, que é uma nojeira. Ganhou da Waif, não sei como, porque não mostrou na cena que ela vai matar ela. A gente não sabe como é que ela matou, só diz que ela matou porque tava no escuro, então ela matou, foda-se. E ela tocou o terror no Jaqen-H'ghar, que era um cara que era extremamente sábio e sabia muito bem o que tava fazendo e podia matar ela com instalar de dedos. E ela vai pra Westeros e ela tá ainda mais poderosa do que quando ela saiu dos Faceless Men. Tipo, sem nenhum tipo de desenvolvimento na personagem. Então ela chegar super ninja e simplesmente matar o Rei da Noite, que é o motherfucker, eu entendo até assim, eu dei a entender na nossa review, que tipo assim, eu entendo que talvez eles quiseram subverter as expectativas de uma pessoa pequena, Davi Golias, ir lá matar o Rei da Noite. Como a Lyanna Mormont matou o guerreiro, como toda nessa porra era uma metáfora pra Davi Golias. Toda nessa porra foi uma metáfora da Davi Golias. O Winterfell contra o Rei da Noite é uma metáfora da Davi Golias. Exatamente, porque eles são pequenininhos. Só que ela é uma personagem que ela tá fora da lógica da série, fora daquele realismo que a série sempre teve, daquela questão de ser pé no chão, de misturar fantasia com elementos de fantasia com realidade. Então, tipo assim, não faz sentido essa cena. Não faz sentido. Eu sei que na review eu não peguei tanto no pé, mas agora eu tô dizendo isso porque, lembrando de tudo isso que aconteceu, ela é uma personagem que tá completamente destruída. Ela foi destruída, uma personagem que foi completamente modificada pra se adequar aos fins da série e poder chegar e fazer isso nesse momento. Como é que ela é mais eficiente, melhor do que os outros personagens que passaram anos treinando? Ela teve uma montagem de um episódio, que foram 2 meses no máximo que aconteceu. Olha como morreu o Sir Barristan Selmy. Sir Barristan Selmy, gente, meu Deus do céu, o maior cavaleiro dos 7 reinos, o maior cavaleiro de Westeros, morreu daquela forma patética, subjugada por um monte de meia-boca lá, de arpia meia-boca.
O Sir Jorah Mormont, outro ótimo espadachim. A Brienne ela tava se batendo o tempo todo. E ela treinou anos. O Jaime eu não vou nem falar, porque o Jaime, quando ele ficou sem mão, né? Mas os Unsullied, Os próprios o Verme Cinzento, A vida tudo bem, inteira que ele não, treinado. tudo bem que ele não tava preparado pra aquilo. Mas ele foi treinado a vida inteira dele. Os Dothraki, que são guerreiros por natureza. Não, o maior de todos é a Arya, porque ela passou 2 meses em Bravos e ela virou exatamente como tu disse, o Batman. Mas até o Batman passou anos de treinamento. treinamento com o Ra's al Ghul. Mas é porque eu sei correndo. Nos filmes do Christopher Nolan. Enfim, é esse pequeno hint porque a personagem tá completamente fora das tabelas. Ela pode fazer o que ela bem entender agora. E realmente, o Game of Thrones chutou o pau da barraca, chutou o balde. Foda-se, acontece o que acontecer, não tem mais lógica nessa série. Não dá pra procurar lógica, não tentem procurar lógica. Tá tudo jogado a esmo, ao gosto dos roteiristas e dos produtores. Vamos falar agora então sobre essa teoria nova que surgiu, que o Rei da Noite não morreu, porque né, nem o Rei da Noite pode morrer. Morreu sim, gente, foi a única morte importante desse episódio. A teoria que tá rolando por aí é que o sinal que ele deixou no braço do Bran significa que é uma parte dele e por isso ele ainda pode voltar. Eu vi um Ou que isso vai transformar o Bran no Rei da Noite. Eu não vi exatamente o que era, porque eu achei tão sem pé nem cabeça. Porque toda vez que a gente tenta teorizar uma coisa inteligente, os roteiristas nos mostram que não existem mais coisas inteligentes pra se teorizar em Game of Thrones. Não tem. Não é Westworld. Não. Sabe? A gente não, as nossas teorias, a gente só pensa pra nada. Eu achava, por exemplo, assim, que os White Walkers eram uma metáfora pro inverno e eles não poderiam ser detidos. Sabe? Tipo, eles estavam fazendo tudo isso e tudo isso ia ser em vão, porque o inverno vem. E os White Walkers são o inverno, basicamente. Por isso uma coisa, tipo assim, não tem como impedir eles. Ok, eles vão dizimar e a vida vai voltar uma hora. Sabe? É a ideia de A Dream of Spring. Um dia a primavera vai voltar e as coisas a vida vai renascer. Mas não, eles mataram mesmo e acabou. Winter is coming is not coming anymore. O inverno não está chegando mais. Então, eu espero sinceramente que não. E eu acho que o Bran jamais, ele sendo o Corvo de 3 Olhos, deixaria isso acontecer. Se ele soubesse. Ele é a memória da história humana, ele sabe disso. Ele sabe tudo. Ele sabia que a Arya ia chegar ali e dar uma facada nas costas do outro. Como é que ele não sabe que ele vai virar o Night King? Ele vai dizer, me mata aí porque eu vou virar o Night King, meu. Me joga lá no fogo, sei lá, qualquer coisa. Queima meu corpo. Pois é. Me enfia uma adaga de aço valeriano e deu. Eu acho que o Night King não tem Horcruxes. E mais uma coisa, né? No momento que eles pegam na espada do Jon não, dos outros cavaleiros, quando eles estão no norte da muralha, eles destroem a espada com um toque, porque eles são de gelo e... Então, quando ele pega a Arya pelo pescoço, por que a Arya não morre? Sabe? Porque com uma espada eles destruíram. O que seria muito mais interessante se, por exemplo, quando ela fosse esfaquear ele, ela viesse com a faca, ele segurasse a mão dela, ela deixasse cair a adaga, a mão dela apodrecesse, congelasse, ela perdesse a mão. Ela ia perder alguma coisa fazendo isso, ela ia sacrificar algo fazendo isso, e aí ela pegava a adaga aqui embaixo e matava ele. Que nem aquele gif que tá aparecendo dela da Maisie Williams lutando contra a Brienne. Tá a Brienne e a Maisie Williams faz assim, ela larga a faca pra outra mão e... Só que ela Perfeito! Ela teria ela sabe até fazer isso, porque a Maisie Williams luta muito bem. Sim. Porque tu vê que é ela lutando. Exatamente. E ela se esforçou muito pra ser uma personagem foda. Mas eu não queria que ela fosse tão foda assim. Não, ela tem que sofrer algum tipo de coisa, porque tu tá matando... É a mesma coisa, por exemplo, vamos pegar o exemplo do bruxo de Angmar lá, do Senhor dos Anéis. Quando a Elwyn mata ele, o braço dela quase apodrece. Porque ela tá lidando com magia negra, não é uma coisa simples. E toda magia em Game of Thrones, tudo que tu usa de magia em Game of Thrones cobra alguma coisa de ti. A magia não é de graça, ela sempre vai exigir alguma coisa em troca. Então, tipo, tu matar o Night King, tu tá perturbando o equilíbrio. E no momento que tu perturba o equilíbrio, tu tem que perder alguma coisa. Seja a tua vida ou seja uma mão que seja. Se fosse uma mão, não precisava matar a Arya, mas perde a mão dela. Ia ser muito mais dramático a cena. Ia ser bem dramático, ia ser bem emocionante. Anyways, não adianta a gente gastar essa saliva. Vitor Hugo Vídeos. Assim como Maria, achei que ia rolar uma batalha mental entre o Bran e o Rei da Noite estilo Legion, mas lembrei que Game of Thrones não tá nesse nível de sofisticação. Não tem Noah Farley. Ai, gente, assistam Legion, sério. Desse comentário é isso que a gente pode tirar, porque eu acho que a gente já falou... Não, já falamos do embate dos dois. A gente já falou muito sobre como a gente... Mas como Legion tem uma cena maravilhosa de embate mental. Que, assim, assistam Legion, que daí vocês vão entender por que a gente acha que Game of Thrones podia ser uma série muito melhor
narrativamente. E as 2 temporadas na Netflix não caem quando você tá tentando assistir elas. Felipe de Oliveira Rodrigues. White Walkers, Brasil na Copa de 2014. Nossa, foi muito isso. 7-1 da Alemanha neles. Flávio Andrade. Adivinha quem matou o Rei da Noite? Ninguém. Finally, a girl is no one. A girl is Arya Stark of Winterfell. É exatamente isso. Quando ela se despede do Jaqengar, ele pergunta ninguém. Você finalmente se tornou ninguém? Ela diz, não, sou Arya Stark de Winterfell. Então tá errado esse comentário. Desculpa, meu amigo. Tá errado. Witch Scarlet. John tem um fanservice... John. Quê? Witch Scarlet. John tem um fanservice dele para oferecer pra Daenerys. É ou não é? Fanservice aqui, ó. Não digo nem isso, mas tipo, eles ficarem juntos garante que ela não vai morrer. Asmet88, beijo Asmet. Esse aí tá com a gente desde as reviews antigas de Game of Thrones. Ou seja, aquele plano imbecil e mal escrito da última temporada de levar um morto-vivo pra Cersei só foi o talento nato dos roteiristas mesmo e escrever roteiro ruim. Eu achava que o Rei da Noite ia ser uma ameaça um pouco mais duradoura e poderia ser uma ameaça no final, tanto pros heróis quanto pra grande vilã Cersei. Mas não, ele já morreu de forma barata e genérica. Tenho medo do que está por vir. Tudo aquilo da última temporada serviu pra absolutamente nada. Aqueles últimos 3 episódios que foram... Não, serviu pra eles perderem um dragão, né? Que também não serviu pra nada no final das contas, então não serviu pra nada. Realmente, olha, o que foi... Todo mundo dizia que, olha, quando chegar a 8ª temporada vocês vão ver, vai fazer sentido. Então não fez sentido nenhum. Aquilo ali foi tudo um desperdício de tempo, um desperdício de gente, um monte de ex-máquina desnecessário, tudo pra gente ter esse final borra-bosta. Eu fico imaginando os roteiristas sentados pensando, nossa, a batalha que a gente vai fazer na 8ª temporada tem que ser a mais épica de todas. Como é que a gente pode fazer uma batalha muito épica? E se for dragão contra dragão, tá? Mas como é que a gente vai fazer o dragão lutar contra o dragão se eles estão do mesmo lado? Manda eles lá pro norte, eles perdem um dragão. É bem possível que tenha sido uma coisa assim. Sabe? Nada tipo, como é que nós vamos mover a história? Como é que isso vai fazer parte da história? Nunca. Eles não movimentam eles não querem contar a história de um personagem, eles não querem contar a história de Westeros. Eles querem fazer cenas fodas e personagens fodásticos, mas não porque eles são bons personagens, como por exemplo, vou deixar bem claro aqui quem é que eu tô me referindo, o Tyrion nas 4 primeiras temporadas. Ele não tinha absolutamente nada de habilidade. Ele não era forte, ele não era atlético nem nada, ele era um monstro de um personagem. Só que agora, esses roteiristas não sabem fazer um personagem bom assim, então o que eles fazem? Eles transformam a Arya no Batman. Que daí pra eles isso é foda. Isso é ser fodão. É tu ter um monte de habilidade massa. Não é tu ser um gênio estrategista, um cara que superou uma deficiência que ele tinha e botou no cu de todo mundo, assim, o quão foda ele é. E que fez todo mundo se apaixonar pela série. Então, não, eles vivem de cenas fodas, de personagens fodas, segundo... visualmente fodas, não personagens com conteúdo, não cenas com conteúdo. Bruno Fraceto, rindo muito com o final perfeito do Misael tocando Smash Mouth. Eu tenho uma outra teoria que eu acho que talvez venha se... Porque agora em diante a minha graça vai ser tentar fazer o final mais escroto possível de Game of Thrones. Vamos lá. Tá? Começa assim. A nova teoria. Vamos pra nova. Essa aqui, ó. Vai começar que eles estão em King's Landing se preparando pra batalha. Tá. Aí tá o Tyrion e a Arya, os dois com a armadura. O Tyrion provavelmente em cima de um pônei. E a Arya conversa com ele, ela diz assim, e aí ela pega assim e, tipo assim, eles estão prestes sabendo que vão morrer, ela pega e dá pra ele uma moeda. Ele pega, olha a moeda assim, e é a moeda do Faceless Man. Do Faceless Man, do Faceless Man. Aí ele pega e guarda aquela moeda. Eles vão lá pra batalha, chegando no final, a Cersei, obviamente, virou o novo Night King, ela é Night Queen. E aí o Tyrion pega aquela adaga e enfia nela e começa a congelar, e quando ele vai chegando perto, começa a dar um barulho de de gritos assim, e ele acorda. E aí ele tá na casa dele, é uma casa moderna, com despertador. Ele bota a mão assim no corpo, e aí ele olha pro corpo dele e ele não é mão anão. E aí tu fica... Ele é o George R.R. Martin? Não, ainda não, calma aí. Tá. Aí ele... Não, calma aí. Aí ele levanta, coloca a mão no corpo, aí ele olha pro lado, tem uma mulher dele, que é a Sansa, deitada, dormindo do lado dele. E ele fica assim, ué, que estranho. E aí ele vai no quarto do filho dele, papai, ele olha assim, e o filho dele na verdade é um anão. E aí todo esse preconceito que ele tem, porque o filho dele é anão, porque ele não consegue aceitar que o filho dele é anão, no sonho dele ele se tornou anão. Então ele começa a pensar assim e começa a refletir sobre tudo isso que ele passou. Ele bota a mão no filho dele e diz assim, filho,
eu nunca vou te julgar por ser um anão. Tipo assim, finalizando, né? Ele vai falar um monte de coisa bonita e vai falar isso. Porque ele diz assim, ó, vocês estão me julgando por ser um anão na 4ª temporada. Então os roteiristas fizeram essa ligação. Tá, então toda a série é sobre não julgar anões. Calma, continuando. Aí tá, ele vai caminhando, ele vai chegar lá na escola, a escola se chama Winter High School L. Aí quando Winterfell, quando tu olha assim de lado, assim fica Winterfell. Porque não pode ser Winterfell High School. Winterfell High School. O nome aí o time deles é o Winter. Então é Winter is Coming, porque é o time de hockey deles, entendeu? Aí tipo, daí que veio e tal. Blá, blá, blá. Aí ele chega na beirada do colégio, daí ele tá parado assim, olhando o filho dele indo, assim, brincando com um monte de criancinha, que são os filhos dos Starks, menos a Sansa, porque a Sansa é a mulher dele. E ele olha pro lado e tem um casalzinho, que são os pais desses filhos, que é o Jon e a Daenerys. E aí elas estão se beijando, assim, tá, pois é, daí ela pega e pega uma bolinha de neve e joga na cara dele, assim, você não sabe de nada, Jon Snow, neve. E todo mundo que ele vê é alguém relativo da série, assim, a diretora é a Cersei, por isso que ele tem esse nitpick com ela, porque ela fica pegando o pé do filho dele. O Jaime é algo, tem os Clegane, são os seguranças e tal, para aí fazendo as ligações. Aí ele tá sorrindo, olhando pro filho assim, aí começa de levezinho a música no fundo e ele sente um negócio no bolso. Aí ele pega e puxa assim, aí foca na mão dele, quando ele abre a moeda, e aí ele vira a moeda e tá escrito Valar Morghulis. E aí, na última cena do episódio, assim, quando a música tá subindo, dá só um sorrisinho no canto, assim, acaba. Essa é a minha teoria final de Game of Thrones. Não sei nem o que dizer a respeito disso. Vamos seguir em frente depois dessa. Rodrigo Peixoto, JC Ferrão. Os navios podem ser dos Greyjoy, que seguem a irmã do Theon. Podem, mas eu não lembro dos navios dos Greyjoy terem... Eles têm 3 navios. Eles tinham a bandeira Targaryen, não era a bandeira... Não, eles têm as... é bem possível que seja mesmo, é que eu não pensei nisso porque eu pensei, não, eles foram retomar... eu não achei que ela ia deixar a ilha vazia de novo. Pois é, a ideia deles era retomar a ilha. Pois é. E o fato deles usarem, tipo, eles não têm... A esquadra deles não é mais muito grande, foi praticamente dizimada pelo Euron na última batalha que eles tiveram. Eles roubaram meia dúzia de navio e fugiram, foi isso que eles fizeram. Então, pode ser que sim, porque foda-se, né? Não tem mais lógica de tempo, não se sabe quanto tempo se passou, é bem possível que seja. Francisco Proenck. Muito legal o jeito que é escrito seu nome, Francisco. Felizmente acabou essa história de Rei da Noite. A partir de agora será mais política e menos magia. Só que esse é o problema. Eu acho que não, eles não sabem escrever política. Exato, eles não são bons com a parte de política. Era boa a parte de política quando todas as cenas boas que a gente tem, todas as cenas memoráveis que a gente tem, foram escritas pelo George Martin. Todos os momentos grandes de discussão, de batalhas intelectuais, foram escritas pelo George Martin. Depois daquilo a gente nunca mais teve nada disso. Então não vai ficar bom não. Tristeza. Spoilers, não vai ficar bom. Juliana Baleiro. Essa faca que ela matou o Rei da Noite aparece num livro na Cidadela quando o Sam tá estudando. Ela é muito mais que uma simples adaga de aço valeriano. Não, eu fui atrás dessa informação porque os fãs estão tentando justificar de qualquer forma que essa faca era especial, que essa faca era o caralho A4. Não, essa faca é uma adaga de uma família... provavelmente de Westeros, e a única coisa que ela tinha, ela era de aço valeriano, sim, incrustada com Dragon Glass. O livro que o Sam achou na Cidadela, o pessoal traduziu o que estava escrito lá, e a única coisa diz é que as adagas eram incrustadas com Dragon Glass porque ficava mais bonitinho, etc. Então ela não é nada mais, nada menos do que aço valeriano incrustada com Dragon Glass, segundo a Game of Thrones Wiki, e segundo a Wiki of Ice and Fire, que são as duas maiores fontes de informação sobre Game of Thrones hoje em dia. Elas especificaram, tem verbetes falando sobre elas e não tem absolutamente nada de especial com essa adaga. Ela só é de aço valeriano e Dragon Glass. Curiosamente, aço valeriano e Dragon Glass são feitos a partir de fogo de dragão. Então, por que quando a Dany usou fogo de dragão puro no Rei da Noite não aconteceu nada, mas uma adaga feita com fogo de dragão fez esse efeito? Fica essa pergunta porque é uma dúvida que o pessoal perguntou realmente, porque tipo, isso é feito de fogo de dragão concentrado, por que o fogo de dragão não fez efeito? Sabe, tem uma incoerência nessa parte aí. E não tem nada especial com essa adaga. E agora chegamos naquele momento do vídeo que a gente leu o hate das pessoas. Ícaro. Detonaram os 2 primeiros e adoraram esse. Ou seja, só querem ver batalhas. Tudo aqui é preto no branco, que nem a série, não existe cinzas. A gente não pode gostar um pouco do episódio e odiar o resto. A gente tem que gostar, como a gente disse, a gente não ganha, a gente nunca ganha. Quando a gente fala bem, as pessoas que não gostaram reclamam. Quando a gente fala mal, as pessoas que gostaram reclamam. A gente nunca ganha, então foda-se. SMK.
Achei muito debochado. Nota 0. Péssimo comentário. Nota 9. Exatamente. Nunca mais. Yam. Sim, mano. O senhor quer que a tal da Cersei viva feliz pra sempre? Ela é o mal mesmo em todas as suas vertentes. Teorias alienadas a essa altura nem cabe. De onde? Por que a gente perdoa o Jaime por tudo que ele fez pela família, mas a Cersei é a malvada, a Cersei é horrível, sendo que tudo o que ela fez foi pra proteger a família dela igual. Até explodir o septo foi por quê? Porque ela queria manter o controle, que ela tava perdendo o controle pro Alto Pardal. É, exatamente. E depois, porque ela tava perdendo o controle pra Marjorie, porque ela tava vendo que a Marjorie tava manipulando o Tommen e os Tyrell estavam tomando o controle de King's Landing. Ela fez tudo pra proteger a família dela, igual o Jaime fez. Só que não só o Jaime. Não só o Jaime. O Jaime teve um arco de redenção porque ele se juntou aos mocinhos, entendeu? Essa é a questão, ele se juntou aos mocinhos. Mas o problema da Cersei, assim, eu sei que ela foi meio longe demais em alguns momentos, mas isso não é. Isso é questão assim, os personagens não são bem e mal, nunca vão ser bem e mal nas histórias de George Martin. Eles são personagens tridimensionais e eles fazem as coisas por uma razão. Mesmo o Jon fez cagada e matou um monte de gente por cagada dele. Ah, mas ele não fez por mal. Beleza, mas ele fez cagada e matou um monte de gente. As ações dele resultaram na morte de um monte de gente também. Tu não vai culpar ele por causa disso. É parte da ideia dele. Ele acha que assim ele vai proteger as pessoas, mas ele matou um monte de gente assim também. Sim, ele matou uma criança. Ele matou uma criança porque ela traiu ele. Então, tipo, ele também foi cruel. Todos eles são cruéis. A Dany foi cruel. Todo mundo é cruel nessa história. Só que a Cersei foi taxada como vilã e eles decidiram que ela vai ser vilã e ponto. Eduardo, o cara fala as coisas virando o olho de tão azedo. Mulher muito chata também. Deixa eu fazer o virando o olho. Mostra como é que tu vira os olhos aí, porque eu não lembro de ter visto tu virar os olhos. Assim, ó. Eu tô só orgando. E a gente tem nome, tá? Eu acho muito engraçado que as personagens que são vistas como as melhores de Game of Thrones, as mulheres, são as mais caras fechadas, que não aceitam piadinha, que não fazem piadinha, que são a Arya, que são a Lyanna Mormont, que são a Brienne, mas aí na vida real eu tenho que ser toda ai, como eu sou feliz e doce, e eu tenho que falar bem de tudo, porque senão eu sou uma chata. Vital. Rapaz, a Arya não é feminazi. Vocês precisam parar com esse canal e avaliar o trabalho de vocês. De onde é que saiu? Eu não sei, acho que ele comentou no lugar errado. A Arya nunca foi chamada disso nesse canal. Só não sei de que ele tirou isso aqui. Renato, mano, sério que parei pra ver esse vídeo? Tu não precisava parar. Tu podia estar correndo se quisesse e assistindo ele. E tu podia só partir pro próximo sem deixar comentário. Eu não sei, as pessoas param. As pessoas param, tipo, não, eu vou lá comentar agora. Eu tô muito ofendido que esse vídeo fala alguma coisa que eu não aceito. Vídeo fraco, dislike. Pode só deixar o dislike e ir embora, não precisa anunciar. Sandoval, pior canal sobre Game of Thrones. Nosso canal não é sobre Game of Thrones. E pra gente finalizar aqui, a Ana, que diz: que mau humor, o vídeo começou com grosseria e terminou com um deboche. Assim, acho que a gente pode começar. Nossa review, começa agora mais uma review do canal SideQuest, que começa com grosseria e termina com deboche. Eu adorei essa frase. Ambos desnecessários, parece que estão de saco cheio da série, nem conseguem mais falar uma boa sobre expectativas e teorias. E aí assim diz assim: só cara feia, coice e deboche. É outra frase legal, hashtag cara feia, coice deboche. Adorei essa frase. Eu quero entender onde é que ela tirou que a gente começou com grosseria. Eu disse: oi pessoal, isso é grosseria? Então é isso, pessoal, essa foi mais uma edição de SQ Lê os seus comentários. Hoje a gente lê os comentários do 3º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, os nossos vídeos da review de The Long Night e da preview do 4º episódio da 8ª temporada. Se você também quer participar desse vídeo com um comentário bom ou um comentário de hate, a gente aceita os dois. É só comentar na nossa review do 4º episódio e na review da preview do 5º episódio. Não se esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, compartilhar nas redes sociais para mais pessoas virem discutir Game of Thrones com a gente, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, entrar no nosso grupo do Facebook e continuar acompanhando nossos vídeos, tá bom? Até a próxima!